A palavra sábado em hebraico significa cessar, folgar. Em grego significa descanso. Para os líderes religiosos judeus do tempo de Jesus, curar no sábado era um sacrilégio. Eles consideravam curar um trabalho e, portanto, uma violação do quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Num sábado, a mão deformada de um homem foi restabelecida. A maioria das pessoas se alegraria com a restauração da saúde dele e ficaria maravilhada com o poder que Jesus tem de curar. Entretanto, muitos fariseus foram acometidos de ira. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Após a edificação do segundo templo de Jerusalém, os escribas e rabis examinavam minuciosamente as escrituras e interpretavam cada detalhe. E o que era trabalho de um sábado? De acordo com a lei, nenhum trabalho poderia ser realizado no sábado. Mas o que poderia ser considerado trabalho? Analisando superficialmente, os escribas tinham uma boa razão para observar a lei. Eles não queriam quebrá-la. Entretanto, suas interpretações enfatizavam cada vez mais a aderência externa, superficial à lei, em vez de cultivarem uma atitude de submissão íntima a Deus. Assim, a ostentação de obediência à lei e as inúmeras ordenanças que acrescentaram a ela tornou-se uma fonte de orgulho e não de demonstração do amor por Deus e também pelo próximo. No tempo de Jesus, os rabis e os escribas tinham se tornado tão legalistas que acusaram os discípulos de Cristo de não honrar o sábado só porque eles tinham arrancado e debulhado algumas espigas com as mãos para comer quando passaram por uma lavoura. Cristo revelou a hipocrisia dos rabis, lembrando que, num sábado, qualquer pessoa poderia ajudar um boi que tivesse caído no poço. Os fariseus seriam capazes de permitir que o animal fosse resgatado em um sábado, mas queriam proibir Jesus de resgatar o ser humano. O repúdio dos fariseus pelas curas operadas por Jesus começou da autointerpretação da lei e não da lei em si. Os escribas e rabis interpretavam, categorizavam e definiam as minúcias da lei, mas não compreendiam seu ponto central, o amor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus disse que até mesmo Deus viola o seu próprio sábado, porque está sempre trabalhando em prol do bem da humanidade. Apesar de já ter completado a criação, Deus continua cuidando dela e provendo tudo para suas criaturas. E por esta causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
O que Jesus estava tentando mostrar é que não havia dia certo ou errado para se praticar o bem. É bom lembrar que até mesmo os sacerdotes e fariseus que acusaram Jesus digno de morte por não guardar o sábado, violaram também o sábado e entraram na audiência com o impuro Pilatos. Segundo a lei, isto os tornavam impuros e impróprios para participar da Páscoa. Eles também andaram além da distância permitida para o sábado e trabalharam muito no dia sagrado, na vã tentativa de impedir que Jesus ressuscitasse. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. O sábado, um símbolo da eternidade. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. No livro de Hebreus, vemos que há uma palavra que significa descanso do sábado, e somente nesta passagem é encontrada no Novo Testamento. Os judeus geralmente ensinavam que o sábado prenunciava o mundo vindouro, falando de um dia que seria sempre sábado, ou seja, a eternidade. O repouso prometido por Deus não é somente o terrestre, mas também o celestial. Entrar neste repouso final significa o cessar do labor, dos sofrimentos e da perseguição tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa participar do repouso do próprio Deus e experimentar a eterna alegria, deleite, amor e comunhão com Deus e com os santos redimidos. Será um descanso sem fim. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.